Olá, nós vamos aqui mostrar um pouco de como funciona a informática em concursos, como as questões são montadas, o que você precisa conhecer dos softwares. Não necessariamente você precisa fazer o curso, ou se você faz o curso e você conhece, não necessariamente você sabe os comandos, sabe as teclas de atalhos. Então nós vamos mostrar aqui de uma forma prática, uma aula prática, você visualizando no teclado como que você resolve a questão. A ideia é que você treine os comandos, as teclas de atalhos para que isso fixe. Não adianta você fazer somente a leitura ou uma aula expositiva. O ideal é que você vá testando no seu computador, no seu notebook, num tablet. Você tem que treinar realmente para que isso fixe. A partir do momento que você usa essas teclas de atalhos no seu dia a dia, você vai naturalmente gravar, vai fixar, e fica mais fácil você lembrar na hora de uma prova. Geralmente as questões giram em torno de comandos e funções, ou até mesmo formas de realizar as operações. Você pode conhecer uma e tem outra forma de você realizar essa função, utilizar essa funcionalidade dos softwares. Inicialmente nós vamos aqui verificar, nós vamos treinar as teclas de atalhos do Word. O Word é o editor de texto da Microsoft. Eu creio que o mais utilizado no mundo, cai muito em questões de concurso e você deve treinar utilizando no seu computador e fazer com que isso seja incorporado no seu dia a dia de utilização do computador. Toda vez que você usar o Word, sempre que possível, você deve fazer o uso dessas teclas de atalhos, esses atalhos de teclado. Então nós vamos aqui inicialmente ver atalhos usados com frequência, então são os mais utilizados no Word. Nós vamos aqui começar com a tecla Ctrl o comando, na verdade, as teclas de atalho Ctrl O, que ele vai abrir um novo arquivo. Então aqui nós vamos segurar o Ctrl, letra O, ele abriu um novo arquivo. Então essa é a funcionalidade do Ctrl O, abrir um arquivo. Como é que você abre o arquivo sem utilizar o comando abrir? Ctrl O, ele vai abrir um arquivo. E aqui ao abrir um arquivo, ficou num documento novo. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar para o documento anterior, onde estão os comandos. Então nós vamos apertar o Alt e teclar o Tab, ele vai para os arquivos que estão abertos. Nós vamos aqui ficar no arquivo anterior. Então Ctrl O novamente, ele vai abrir um novo arquivo. Então Ctrl O abre um arquivo novo. Alt Tab navega entre os arquivos que estão abertos. Eu vou ficar no anterior. E aqui nós temos o próximo comando, Ctrl B, que é salvar. Nesse arquivo, se eu apertar o Ctrl B, você não percebe, ele está salvando, mas a gente não tem nada alterado, não tem como perceber aqui o que ele salvou. Mas se eu for em um daqueles arquivos que eu criei, Alt Tab, ele vai para um arquivo em branco. E aí se eu fizer aqui o comando Ctrl B, aí ele vai salvar. Ele está perguntando aqui, ele está aqui perguntando qual é o nome do arquivo que eu quero dar, porque ele está pedindo para salvar esse arquivo. Então eu não vou salvar, ele é um arquivo que eu não vou salvar, mas esse é o comando Ctrl B, é salvar. Alt Tab, volto para o arquivo anterior. E aí, descendo aqui para a linha de baixo, é o comando Ctrl W, que é fechar. Para fechar um arquivo, eu vou pressionar o Ctrl mais o W, ele vai fazer isso. Então eu vou para um daqueles arquivos novamente no Alt Tab, foi para o arquivo em branco, e aqui
Ctrl W, ele fechou o arquivo. Alt Tab, eu vou para o outro arquivo, eram dois arquivos que eu estava utilizando. Ctrl W, fechou o arquivo. Naturalmente ele volta para o arquivo, o único arquivo que eu tenho aberto que eu estava utilizando. Sempre que tiver mais de um arquivo, você vai fechando, ele mantém na tela, vai mostrar para você o arquivo anterior que você estava mexendo, que pode ser o Word, pode ser qualquer outro programa do computador. Próximo comando é o Ctrl X. O Ctrl X ele é para recortar. Então, se eu quero recortar alguma célula, algum conteúdo, eu vou selecionar. Para selecionar aqui também, nós vamos usar aqui, ó. Nós estamos no final da palavra recortar. Eu vou segurar o Ctrl, setinha para a esquerda, ele vai para o início da palavra. Então, no início da palavra, eu estou lá. Vou selecionar o Ctrl Shift, Caps Lock não, Ctrl Shift e vou para a direita. Ctrl Shift direita, ele seleciona toda a palavra. Se eu segurar novamente Ctrl Shift, continuar para a direita, ele seleciona o resto da célula e aí novamente ele seleciona toda a linha. Então eu selecionei aqui toda a linha e aí vou testar o comando Ctrl X. Então Ctrl X, o que ele fez? Ele recortou. Esse comando recortar é o Ctrl X. E aí o comando de baixo, a linha abaixo, que é o Ctrl C, que é copiar, nós vamos fazer logo em seguida. E Ctrl V, que é a outra linha, é o colar. Então, como eu dei um Ctrl X, eu estou com esse texto na memória. Como que eu posso retornar esse conteúdo? Eu posso usar o Ctrl V, ele faz isso. Mas eu posso simplesmente recortar novamente aqui. Então, vou continuar. Ele está selecionado só a primeira coluna. Shift, Ctrl, setinha para a direita. Ctrl X, recorto novamente. E aí, em vez de usar o Ctrl V, eu posso utilizar o Ctrl Z. É um comando que está na frente, mas nós já vamos aprender aqui. Para que eu retorne, para que eu desfaça, eu vou desfazer o que eu fiz. É só o Ctrl Z, ele simplesmente retorna o conteúdo anterior. Então, Ctrl X ele recorta, Ctrl Z ele retorna, ele desfaz a última função que eu utilizei, que foi o Ctrl X. Então aqui na linha abaixo nós temos o comando Ctrl C, que é para copiar. Então se eu quero copiar, eu vou para o início da palavra, segurando o Shift e setinha para a direita, eu vou selecionando letra a letra. Se eu segurar o Shift, o Ctrl e setinha para a direita, eu seleciono toda a palavra de uma única vez. Então, o comando que nós estamos vendo agora é o Ctrl C. Ctrl C ele copia e embaixo está falando aqui Ctrl V, que é colar. Então, eu copiei a palavra copiar e aí eu vou dar Ctrl V e ele cola. Como eu não vou deixar isso aqui, eu vou retornar com Ctrl Z, ele desfaz essa última função. Se eu fizer Ctrl Z novamente, ele volta a excluir lá que eu tinha feito o Ctrl X. Então eu vou retornar aqui Ctrl Z, ele manteve aqui o recortar. Então esses são os comandos, as principais teclas de atalho aqui, utilizados na maior frequência pelos usuários do Word. Nós retomaremos com outras teclas de atalhos também do Microsoft Word no próximo exercício. Até mais.